nasci na fazenda, e foi na fazenda mesmo, não deu tempo de ir para a cidade. Quando o médico chegou, eu já estava mamando. E eu fui alfabetizado por minha mãe. Até o 3º ano primário eu fiz com a minha mãe e estudava 4 horas por dia, né? O resto era andando a cavalo, laçando bezerro, fazendo bagunça. Então eu fui criado no meio dos bichos. Meu pai criava vaca, tirava leite naquela época. Minha família era em Minas, no Triângulo Mineiro. Aí, quando a gente ficou adulto, meu pai comprou uma fazenda pra gente em Goiás. A fazenda tinha 120 quilômetros de Tutaba e era bruta. Eu larguei de estudar logo depois e eu fui abrir essa fazenda. Então, isso foi dando uma bagagem pra gente muito grande. A pecuária não é só pecuária, a pecuária vive de capim, né? Então você tem que saber formar pasto, cuidar do pasto, né? Senão, se acabar o pasto, acabou a sua pecuária. Isso foi uma bagagem que a gente criou desde que nasceu, né? Eu comecei a criar Nelore quando eu larguei de estudar, já estava com 18 anos, ele dava um começo de vida para cada um. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero Nelore. Daí eu comecei a criar. E agora eu gosto de toda a raça zebuína. Eu crio o Giro aqui, crio o Cinti, tem o Nelore mocho e o Nelore de chifre. Aqui é a minha Arca de Noé. A Fazenda Camparina está localizada a 330 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. É na divisa, realmente divisa da Bolívia. E aqui é um privilégio nosso aqui, da Fazenda Camparina, que tem as partes altas, a parte de baixo para a gente descer o gado na época da seca. Tem mais de 1.500 hectares só de baixio, né? E é uma área muito plana, a gente não tem tanta chuva. É uma região que tem um córrego que atravessa a divisa da fazenda. Então a gente distribuiu água na fazenda inteira para cortar o efeito do problema de água. O que favorece é uma região de muita pecuária, então tem muita vaca, a gente oferecer touros, muito calor, né, região muito quente, mas o zebu vai muito bem aqui, o Nelore é predominante e atende muito as qualidades aqui da região. A gente foi criado nisso, acompanhando a vivência do gado e tudo, e a gente conseguiu bolar um animal que o mercado precisa dele, né? É boi para produzir muita carne, a fêmea para produzir bezerro para ele, e sustentar o período da chuva bom, aguentar a seca. Eu seleciono de saúde de gado. Na hora de eu reservar minhas fêmeas, eu olho muita saúde, aquela que está viçosa, bonita, né? Então, se você selecionar um sadio, você vai ter um aproveitamento maior, né? Ele cria diversas raças, mas com tudo que ele cria, ele gosta de seleção, de tentar fazer o melhor. E no zebu não é diferente. Se preocupa muito com o biotipo animal, o racial, a gente preocupa com a avaliação genética, faz aí ultrassom de carcaça, genômica, ultrassom testicular, que é puberdade macho, trabalha com precocinha, faz FIV, esse ano a gente fechou aí 1.500 prenheses de transferência de embrião. Agora uma coisa que a gente não abre mão é da carcaça. Então a Camparina quer fazer um biotipo animal, ele fala, a gente tem que fazer um gado que um cara vai olhar lá e falar, ó, aquele lá é Camparina, sem olhar a marca da perna. Só de olhar na cara do animal e falar, aquele lá é o biotipo Camparina. Então a gente busca fazer um biotipo que atende o que realmente a pecuária brasileira precisa. Eu vivo fazendo, eu vivo dia a dia aqui, faço nada, só olho, mas acompanho tudo também. Eu brinco, não cai um galho de árvore aí que eu não dou notícia, assim, né? Mas a fazenda hoje, o primeiro é que eu gosto, não precisava às vezes ficar tanto. Eu tenho equipe boa, mas eu fico mais no prazer. Eu gosto da Romancini, que é um tronco barato e simples. Eu tenho tronco dela bem velho e trabalha muito. E eu pergunto quem trabalha mais no tronco, tá entendendo? O pessoal, o meu capataz que marca com muita perfeição o gado, prefere ele.
tronco hoje é essencial dentro de uma fazenda. Aqui, por exemplo, a gente mexe com transferência de embrião, inseminação, com gado de corte e gado PO a gente todo dia quase tem que estar levando no curral. E aqui a gente tem 3 currais, 3 troncos da Helmancini. E tem dia que tem serviço nos 3 currais, tanto que a gente comprou mais um agora e está fazendo o 4º. E depende muito do rendimento e a gente deu muito certo com o tronco da Helmancini. Procura dar o maior conforto para eles trabalharem e produzir o máximo possível, né? Eu acho que todo mundo tem que pensar quem vai fazer, né? Mas esse manejo lá no tronco é quem faz, ele que dá notícia, né? E eu sigo a reivindicação de quem faz, né? O cara estuda 5 anos, acha que aprende pecuária, eu com essa idade estou aprendendo até hoje com ela mesmo, que o grande professor que nós temos, eu falo todo dia, o grande professor que o pecuarista tem é o próprio gado. O gado te ensina o que você deve fazer com ele e o que você não deve fazer. Eu sempre estava aqui quando tinha uma desmama, né, acompanhar os bezerrinhos nascendo, depois a desmama, depois o aparte. Então ele sempre incluiu a gente nesse processo inteiro. Então acho que isso trouxe muito a gente, porque não tem como você ser sucessor de uma empresa onde a pessoa só te apresenta os problemas, né? O amor por aquilo, a dedicação, os resultados bons. Então a gente sempre acompanhou nos leilões, no processo interno da fazenda, a equipe também. Então acho que isso é muito importante, você incluir seus sucessores no processo para que eles entendam como funciona tudo. E quando você entende isso, não tem como se apaixonar. A nossa responsabilidade é muito grande, né, de manter esse legado vivo. As fichas estão todas na gente aqui, mas assim, a gente tem a cabeça muito centrada e o melhor professor que poderíamos ter, né, ele juntamente com a minha avó, então eu acho que a Camparino vai ter muitos anos aí pela frente. Eu acho que o mundo não vai parar de comer carne, né? Agora a carne não pode ser uma coisa barata, pelo que eu te falei, pelo tempo, né? Então a pecuária é mais lenta. Nós temos problema financeiro e problema climático. O problema climático é muito sério. E aqui a gente não tem como escolher, hoje nós não vai levantar, a gente tem trabalho muito com horário e dia. Então, independente, pode estar chovendo, pode estar fazendo 1 grau negativo, pode estar fazendo o que for, a gente tem que estar acompanhando, trabalhando. Isso aí é uma honra para nós e tem muitas pessoas no mundo para a gente alimentar, né? Eu falo, tá ruim, tá bom, não interessa, eu toco meu negócio do mesmo jeito, sabe? Meu pai, a gente era guri, ele ensinou umas coisas que eu não esqueço. Todo caminho que você pega, ele fala, vai ter um jatubá. Jatubá é uma árvore muito grossa, vai ter um jatubá caído na estrada. Aí você volta para trás, vai pegar outro caminho, você vai encontrar outro jatubá. Aí você vai para um outro caminho, vai ter outro jatubá caído. Então o certo, na hora que você encontrar o jatubá, você corta ele. Você tem que passar o obstáculo. Eu e o Matheus, que temos o privilégio de trabalhar com ele aqui, a gente conhece ele não só como avô, mas como patrão, como amigo, como pai. E ele é um exemplo, assim, todas as pessoas que vêm aqui se apaixonam por ele, pela minha avó, pela forma de tratar as pessoas, né? E isso ele sempre nos ensinou muito bem. Tratar todo mundo com muita humildade. Isso é tudo genética. Genética você transforma muita coisa. Eu acho que o nosso negócio tem um potencial genético fabuloso. Não vai ter raça nenhuma para acompanhar ele no mundo. Genética, para você obter resultados, você tem que repetir muito. Pouca gente tem essa paciência. De geração para geração, você fazer 3 gerações, você gasta 9 anos, talvez. Eu tenho um amigo que é pecuarista e fala para mim, nós pecuaristas tínhamos que viver 200 anos, 300, para a gente fazer o que tem na cabeça, né? Eu, por exemplo, sei que eu não vou dar conta de fazer o que eu tenho na cabeça. É aproximar e estou mostrando o caminho para o neto, né?